meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por mais uma vez estarem aqui no Léo Severino Podcast. Vou conversar hoje com um grande amigo, irmão em Cristo, Tiago Palhares, que veio falar sobre música na igreja, música fora da igreja, conceito de música. Vai ser muito bacana. Obrigado, Tiago, pela participação, meu brother. Obrigado você, privilégio estar aqui. Me sinto lisonjeado aí, cara. Pô, só gente importante aí vindo e obrigado pelo convite. Também dei uma forcinha, né, para vir. Estamos mantendo só gente importante, continua sendo. Ah, que legal. Obrigado, obrigado pelo espaço. Sua percepção está correta. Pessoal, quero agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, Clínica Excelência de Navegantes, clínica odontológica, tem em Itajaí, tem em Navegantes. Enquanto a gente vai falando, vai passando na tela aí as informações da Clínica Excelência. Nosso patrocinador também, JR Celulares em Navegantes também. Se você precisar de assistência técnica ou acessórios, tem JR Celulares. Privilegie os nossos patrocinadores, por favor. E Estúdios Dinâmica, aqui onde nós gravamos o nosso podcast. Você também pode gravar um podcast, como você pode gravar uma videoaula, você pode fazer uma masterclass, você pode fazer vídeos, lives, enfim, tem toda a estrutura aqui para você utilizar desse estúdio. Também pode entrar em contato aí que está na tela e gravar o seu vídeo, gravar o seu material que você quiser gravar aqui, utilizar esse espaço, tá bom? E nosso patrocinador oficial, Black Box Bakery, tá aqui, o nosso patrocinador oficial. Gostou, Thiago? Muito legal. Tem pães orgânicos e artesanais. A fermentação é natural, não há fermentação química nos produtos da Black Box Bakery. Então tá aparecendo aí na tela também. Não sei se eles já mandaram a imagem, é tempo de a gente botar na tela. Você que está assistindo já sabe dessa informação. Mas faça o pedido do seu pão, do seu produto aí. Olha o Instagram deles. Tem muito produto, tudo com altíssima qualidade. E eles mandam aqui pra gente um petisco, mandam aqui um aperitivo pra gente. Isso é legal. E eu vou pedir então para o nosso editor, que ele é editor, ele é backstage, ele serve o café, ele edita, ele dá opinião. Então, quer dizer, ele é mais fundamental do que eu para a existência deste podcast. É isso aí. André Nerlo, deixa eu ajudar o cara aqui, tá quase virando. Já pensou se vira? Isso daqui para que é isso aqui? É bom crossfiteiro toma café com açúcar. Não acredito. Cara. Café com açúcar. Tu toma café com açúcar? Ah, só com açúcar, cara. Tu faz crossfit, Na né? verdade, eu prefiro o açúcar, assim, e coloco algumas gotinhas de café. É musculação ou crossfit você faz? É crossfit, tá cara. Explicado. Não, tá explicado. Tô tentando. Vou conseguir. Se Deus quiser, vou conseguir. Tu anda de Renegade também? Não faço isso. Eu ando de bicicleta, cara. Entendi. Pô, o patrocinador vai entregar de Renegade, cara. Não fala nada, não precisava falar disso aí. Tá aqui os pães da Black Box valeu, Bakery. Obrigado mais uma vez aí para vocês pela parceria. E vamos tomar um café. No caso do Thiago, um café doce, ele é crossfiteiro. É isso aí, ó. A gente malha é pra isso aqui. É pra tomar açúcar, né? Meu, deixa o pessoal ver lá, tô ferrado. Aí. Não, mas só não pode botar na frente do patrocínio, Thiago. Pô, ajuda aqui. nós aí. Ajuda a manutenção do podcast. Pô, meu brother, assim, ó, vamos falar de música hoje. E tem alguns temas meio espinhosos aí pra gente tratar. Porque tu é ministro de... A gente chama ministro de música ou ministro de louvor, ou tanto faz? A gente tem várias nomenclaturas aí, mas pode falar ministro de música, ministro de louvor, líder de adoração. Dentro das igrejas a gente tem várias nomenclaturas aí que servem para esse papel que eu desempenho lá na nossa comunidade. O que que tu prefere? Na nossa comunidade, na PIB a gente chama. Líder de louvor, talvez. Esse negócio de líder, tem tanta gente boa. Cantor. Mas é o papel que... Isso. Cantor e tocador. Faço parte lá do Ministério de Música da PIB Itajaí. Tá aí. E o que tu acha hoje do cenário de música gospel, do cenário nacional? Cara, Tem gente que nem gosta dessa... Eu pergunto assim, porque... Vou explicar um pouquinho melhor a pergunta, né? Tem gente que não gosta nem dessa nomenclatura gospel. Tem gente que não gosta de diferenciar o que seria gospel, o que seria não gospel, o que seria secular, na nomenclatura interna, né? Vamos dizer assim. O que tu acha dessa nomenclatura, dessa divisão de música gospel para não gospel? O que tu pensa a respeito disso? A gente acabou se apropriando desse termo gospel para fazer uma separação do que é a música tocada na igreja, né? A gente pode chamar de música sacra ou música gospel, e do que é uma música que é tocada para outros fins, assim, que não seja adoração e louvor a Deus, que a gente também chama de secular.
E aí o gospel, ele veio, na verdade o gospel ele é um tipo, é uma maneira de você tocar a música, né? Ela é um estilo musical que a gente importou dos Estados Unidos lá, que tinha algumas nuances para tocar e aí chamavam-se de música gospel. A gente se apropriou desse termo. O termo é americano. Isso, a gente se apropriou desse termo para fazer essa separação do que é sacro, do que é feito com o objetivo de louvar e adorar a Deus, a Jesus, ao Senhor, e o que não é. E aí a gente chama isso que não é de secular. O gospel e o secular é só para ver essa diferenciação, assim. O gospel são as músicas que são feitas para tocar na igreja. Justamente. Músicas numa são comunidade. Isso, o que a gente usa hoje é isso. Né? Só para diferenciar, eu toco música gospel. Quer dizer que toca músicas que são voltadas para a comunidade evangélica, dentro da igreja, para adoração e louvor de Deus. E as outras músicas, aí, com vários outros fins, a gente taxa de nome de secular. Entendi. Mais ou menos isso, se há essa diferenciação. Cara, se a gente for pensar existe uma história muito grande, assim, e eu sou um cara muito saudosista com relação à música, assim. Talvez porque eu já não tô tão novo assim, né, cara? 40 anos, então eu consegui 40 viver... redondinho? 40 redondinho, feitos ali dia 4 de fevereiro desse ano. Verdade, lembrei do pão com linguiça que você deu pra gente lá Isso agora. mesmo, Acabei isso de lembrar. aí. E aí nos dá aí uma caminhada nessa música, né, dentro da igreja e tudo. E toda a minha história musical ela foi feita dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja, né, os meus pais se converteram mais ou menos um ano ali, nem um ano antes de eu nascer. Então, quando eu nasci num lar cristão e já fui direcionado desde pequenininho para essa questão musical. E isso também sempre me chamou muita atenção. Uhum. Então, eu ouvia muita coisa, de muitos ritmos, de muitos gêneros. E lá, final dos anos 80, 90, a gente tinha uma pluralidade maior para falar de música gospel. Na questão dos ritmos, nas questões das letras. Maior, é? Muito maior. Naquela época... Cara, eu chutaria diferente. Eu achei que hoje teria muito mais opções, muito mais... Não, a música naquela época ela era mais simples, se a gente for pensar em uma questão assim de técnica. Mas eram músicas que englobavam muito mais os ritmos brasileiros, por exemplo. Dentro da igreja a gente tocava reggae, a gente tocava rock, tocava sertanejo, tocava black, soul, vários estilos musicais a gente tocava dentro da igreja. Aí, com a atualização dos tempos e tudo, hoje a gente tem uma cara, mais ou menos, assim, do que a gente chama, às vezes, de worship, que também é um estilo, mas as músicas hoje que são tocadas dentro da igreja, elas se parecem muito, tanto na forma de tocar, quanto nesse estilo, assim. Qual seria esse estilo? Eu creio que o worship, assim, é uma maneira mais... internacionalizada, assim, de se tocar. O que seria o worship? A gente teve algumas influências nos últimos anos de muita gente de fora. Por exemplo, o Jesus Culture, que era um grupo também de louvor que influenciou muito a partir ali de 2015, de 2010 para frente, vou colocar assim. Então tinha Jesus Culture, tinha o Hillsong, que veio com muita força. E eles tinham um estilo próprio de tocar. A gente acabou importando muito disso. Tanto importando as músicas de fora, Hillsong, traduzindo tipo Hillsong, Jesus Culture, e depois Bethel. Hoje tem vários outros grupos muito bons de música. Mas a gente acabou importando muito mais essas coisas para cá, traduzindo, do que fazendo o que era mais realidade lá nos anos 90. A gente fazia muita música. Os nossos cantores de referências, hoje assim, no mundo gospel, né, que a gente pode falar, eles faziam muita coisa e tinham mais influências nacionais, até na questão de ritmo. Com essa globalização que a gente teve também, acabou que segregou um pouco mais essa situação. E aí as nossas músicas acabaram tendo um mesmo formato, se eu puder dizer assim. Claro que ainda existem vários nichos, assim, vários tipos de música
hoje tocando, mas o que a gente toca em suma na igreja assim, sempre tem o mesmo sentido, assim. A gente não tem muitos ritmos diferentes na igreja. Por exemplo, se você pegar hoje e tocar um reggae na igreja, vai soar um pouco estranho, não vai ser tão tranquilo de entender aquilo quanto era na época lá dos anos 90 e tudo, porque tinha essa pluralidade de ritmos. Muito mais ritmos brasileiros também, assim, né? Eu juro que eu achei que seria o contrário. Eu achei que você ia falar que hoje a igreja está muito mais aberta para receber outros tipos de ritmos, outras músicas, e que antes era mais tradicional e mais fechada. Olha só, para mim... E realmente é uma questão assim, bem paradoxa, porque hoje a gente tem realmente essa liberdade, só que a gente escolhe fazer talvez aquilo que já está dando certo, ou por uma questão de costume. Não consigo te dizer o porquê. Eu gosto muito dessa pluralidade. Muito. Muito. Talvez porque vim dessa formação, né? Entendi. Mas na época que eu comecei a tocar, por exemplo, o rock era uma influência muito, muito grande na minha época. Mas a gente tinha, por exemplo, Rebanhão tocando baião. E a gente tocava isso nos retiros, lá no Minha Vida Que Era Muito Louca. Só faltei correr atrás de avião. O ritmo era um baião. E a gente tocava isso nos retiros. Tinha uma influência muito grande do rock também. Na minha adolescência foi quando surgiram as oficinas G3, Cates Barneia, Fruto Sagrado. A própria banda daqui, Stauros, também surgiu mais ou menos nessa época, 94, 95. E aí a influência do rock ficou também muito grande na igreja. A gente cantava muito isso, né? Não sei se você vai lembrar lá, mas a gente cantava Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército. Essa música era uma música rock. E aí as músicas mais tranquilas, que tinham um outro tipo de ritmo, eram músicas mais voltadas à adoração e tudo, mas as músicas que a gente tocava na igreja, elas tinham um pouquinho mais de variedade rítmica. E hoje a gente tem um jeitão de fazer assim, que a gente pode ainda mais caracterizar como gospel. Quando você toca, o pessoal já fala, isso é gospel. Entendi. Vamos comer um pedacinho de Opa! A Black Box que tá aqui. E é bom isso aqui, cara. Eu comi no outro episódio já. Olha aí. Prova aí, vê o que você acha. Acho bom. É bom pra caramba esse pãozinho. Poxa, muito bom. É de verdade, né? É bom de verdade, né? Tem que fazer a média, né? Depois de queijo, tomate. Aquela piadinha do Renegade ali, né? O patrocinador vai ficar bravo, agora vai ter que vir de Mercedes entregar. Não tenho culpa do cara de Renegade e faz crossfit. Não tenho culpa, cara. Thiago, o que tu acha da música hoje que tem se tocado bastante, eu penso assim nas igrejas também, daquele estilo mais mantra, vamos dizer assim, aquelas repetições, sabe? Aquela música que fica repetindo, o povo entra quase que num êxtase. Tu acha que cabe? Tu acha que... A experiência de cada um, né? Ninguém tá aqui para julgar a experiência, mas a gente pode opinar a respeito se aquilo serve ou não para nós, do que nos influencia, né? O que tu acha daquele tipo de música, daquele tipo de abordagem? André, é isso que você disse para mim, assim. Eu vou pela definição de música. O que é música? Estava até conversando aqui nos bastidores aqui. A definição de música é expressão de sentimento através de sons. Música significa isso, sinteticamente. Então, tudo que eu expresso meu sentimento através de um som, ele é música. Sim. E aí existe vários tipos de sons que vão mexer com emoções diferentes. E aí que eu acho válido também essa questão desses que a gente chama de mantras, né? Várias repetições e tudo. Mas para mim, o que foca essa questão é o que eu estou querendo passar. Qual é o momento que eu estou querendo viver. E aí, para mim, existem algumas limitações. Esse eu enquanto público ou esse eu enquanto ministro? Isso, é isso que eu vou falar agora. Por exemplo, assim, você está na sua casa, em um momento de reflexão, que você vai ler a palavra, que você vai ter um momento seu com Deus, a sua devocional, no seu cotidiano. Tá. E aí você quer colocar a música, ela vai servir para me trazer algum tipo de emoção para esse momento. Então, talvez, nesse momento, seja muito mais interessante eu ouvir uma música mais calma, que tenham mais repetições, com menos acordes, porque vai me trazer essa
emoção de tranquilidade, de reflexão, de um lugar um pouco mais de paz, talvez. Concentração, uma pra ver concentração uma meditação, maior. Justamente. Qual que é o problema que eu vejo? Quando eu quero transformar isso no culto. O culto, para mim, é um momento diferente. Eu estava até conversando com o pessoal, algumas pessoas lá na igreja, imaginando assim. A gente chegou no culto de domingo, vamos supor que é o do culto domingo à noite lá. E aí, você tem o líder de adoração e as pessoas que estão ali envolvidas desde antes, ali o seu culto começa às 5 horas, 6 horas, pelo menos umas 2 horas antes o pessoal já está envolvido naquele clima, para que tudo fique certo ali para o momento do culto. Eu tenho já uma perspectiva do que está acontecendo comigo na minha parte sentimental. Eu estou me preparando, estou orando, estou afinando meu instrumento, estou passando alguma coisa, combinando alguma coisa com os dirigentes do culto ali para que tudo flua normalmente. Agora pensa num pai de família que tenha, sei lá, 4 filhos, 3 filhos. E aí ele começa a saga... Fala pro de 4 filhos que fica mais... Isso, ele começa a saga dele para chegar na igreja lá umas 19 horas, lá pelas 3h30. Arruma um, arruma outro, dá banho em um, dá banho em outro. O pai de 4 filhos que eu conheço não vai na igreja. Não vai na igreja. Mas vamos pegar ele como exemplo. Não começa às 3 horas da tarde, não dá tempo. Não dá de se começar às 3 horas, não dá tempo. Não falei nada de ti, cara. Falei que eu conheço um... Mas vamos pegar um exemplo desse que tem 2 filhos que seja. Ele vai ter que alimentar aquela criança, vai ter que dar banho, tem que vir a roupa, tem que não sei o que. Geralmente as mães fazem mais isso do que os pais. Então já começa ali, você não me ajuda, tal, não sei o que. Estou tentando colocar algum clima aqui. E aí fui naquela correria, peguei o carro, peguei um trânsito para chegar na igreja. Às vezes é um dia de chuva, às vezes não, mas peguei um trânsito, aconteceu alguma coisa. Eu chego lá querendo deixar as crianças na salinha, querendo tomar uma água. O irmão chegou para mim e eu chego com todas essas informações para iniciar o culto. Se eu pego esse cara com todas essas informações, com os seus sentimentos, com as suas emoções todas mexidas, às vezes bravo, às vezes chateado porque aconteceu brigou alguma em casa, coisa, tomou uma fechada no trânsito. Justamente, às vezes brigou com a esposa, ou o filho deu muito trabalho, ele vai chegar no culto e ele precisa ter um ambiente para preparar ele para esse momento. A música é a expressão de sentimentos através de som. A gente utiliza a música muito bem no culto, mas a gente precisa trazer a pessoa para aquele mesmo sentimento. Então é por isso que às vezes na igreja tem um momento ali que você vai cumprimentar o seu irmão, um momento de introdução, para que você se desligue um pouco daquelas coisas e foque no que você foi fazer ali, que é cultuar o Senhor. Se eu coloco uma música de um mantra e o cara chega em uma vibe totalmente diferente, ele não vai entrar no que a gente chama, sei lá, de atmosfera de adoração, ou no ambiente que a gente precisa para que a gente possa cultuar o Senhor com tudo aquilo que a gente tem. Então, eu acho que existem momentos corretos para cada tipo de música. E aí, vai pelo teu gosto. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de se concentrar ouvindo rap, ouvindo rock, sei lá, ouvindo música sertaneja, com estilo sertanejo. Cada um vai ter o seu gosto. O importante é que na comunidade a gente não traga só para um tipo de nicho. A gente consiga contemplar tudo isso, porque o objetivo maior é fazer com que as pessoas que estão ali consigam focar em adorar o Senhor. É para isso que elas foram cultuar, elas foram entregar ao Senhor alguma coisa. E aí, se ela vier toda cheia de pensamentos diferentes, ela vai ter muita dificuldade de fazer isso. O objetivo do ministro de música, o ministro de louvor da igreja, é conseguir fazer com que essa coletividade de pessoas que chegaram ali com sentimentos diferentes, com pensamentos diferentes, possa se unir naquele momento em um só culto ao seu Deus. No culto, naquele momento de culto, eu entendo que sim. Eu costumo dizer até, me desculpem também os pastores aí, mas eu costumo dizer que o papel desse líder de adoração ou do ministro de louvor, ele é maior no culto do que o do próprio pregador ou do próprio pastor. Por quê? Porque o pastor, ele vai se preocupar com a mensagem. Vai dar rios. É verdade. Ele vai se preocupar com a mensagem, ele vai pegar as pessoas ali já tendo a atenção dele, então ele vai passar aquela mensagem que ele recebeu do Senhor. E muitas vezes a mensagem é dita e cada coração vai entender como quis, Deus vai falar a cada pessoa e ele fez o papel dele.
O líder de música, geralmente ele chega mais cedo. Ele se preocupa se a iluminação está correta, se todos os instrumentos estão afinados, se todo mundo está sabendo como é que vai entrar, como é que eles vão fazer essas conexões com relação ao culto. E ele ainda troca muita informação com as pessoas. Né? Não vou falar com a plateia, mas com as pessoas que ele está ministrando ali. Se as pessoas estão recebendo da maneira com que ele tinha entendido. Se as pessoas não estão recebendo, ou se ele acha que a igreja, sei lá, está um pouco fria, ou esse momento que era para gerar essa atmosfera de adoração não está acontecendo, o que ele pode fazer ou modificar na hora para que isso aconteça? Se ele pode encaixar uma outra música, se ele pode encaixar um outro momento. Tudo isso está passando na cabeça do líder de adoração e muitas vezes ele está tocando, ele está executando, ele está cantando, ele está ministrando a igreja. Então são várias coisas que ele tem que estar pensando naquele momento. Por isso que eu digo que, às vezes, no culto, o papel do líder de adoração ele acaba sendo muito mais complicado do que o papel do pregador. Eu não sou pregador, eu não faço muito isso, né? Não tenho tanta experiência para falar, mas que eu entendo que aconteça dessa maneira... Tá explicado. Com certeza Tá explicado. Agora eu quero te perguntar, tu falou, desse um conceito de música, isso daí já tá gelado, né? André, eu derramei um cafezinho ali no Pires, ó. Será que tem um papelzinho ali para nós secar? Não precisa não, tá tudo certo. Tu desse um conceito de música, serve aí para eu não fazer besteira de novo. Tudo bem. Que é a expressão de sentimentos através de sons. É isso? Essa é a definição. Conceito de música. Isso, a definição de música. Mas você também falou que existem vários tipos de ritmos de música. Você mesmo falou que antigamente tem a impressão de que se tocava de forma muito ritmos mais variados na igreja. Mais variados na igreja. Mas eu te pergunto, existe algum ritmo, enfim, alguma música que, a seu ver, não deveria se considerar música? Óbvio que eu quero falar do funk, mas se você lembrar de outro também, você acha que aquele pancadão, sabe? Aquele estilo pancadão, música eletrônica é música, o funk é música, essas músicas contemporâneas, vamos dizer assim, que surgiram mais agora, encontra para ti o mesmo conceito de música que esses outros ritmos? Entendo. Eu costumo brincar que funk não é música. Porque... Brincar ou falar a verdade? Eu costumo brincar, porque assim... Então, e a gente vai chegar lá pelo entendimento que eu tenho. Porque música é expressão de sentimento através de som. E as músicas que a gente tem ouvido hoje, do que a gente chama de funk aqui no Brasil, elas não expressam muito sentimento, são mais ações, né? Entendi. Então, eu não considero música, eu considero um ritmo. Funk é um ritmo. E eu, particularmente, confesso para você que é um ritmo que me chama a atenção. Eu acho rebuscado a questão rítmica do funk. Mas o funk em si não é isso que a gente ouve hoje no Brasil, né? A gente se apropriou, como a gente fez com o gospel, a gente também se apropriou da palavra funk para traduzir ela em um gênero musical, em um ritmo musical. Mas o funk, na verdade, era um outro ritmo, que é muito mais até melódico do que esse funk que a gente tem hoje no Brasil. E a gente acabou, enfim, por causa das nossas questões nacionais mesmo, da nossa cultura, se apropriando do funk e criando um gênero, um estilo musical que nos remete a muitas outras coisas. Eu vou te dar um exemplo para falar sobre isso. Eu tive um grato contato de participar de momentos de louvor com o pessoal da África, com africanos. Aonde isso? Lá em Campo Grande. Quando eu morava lá ainda, na Terceira Igreja Batista, a gente teve um contato com esse pessoal. E eles, se você for pegar a música gospel deles, a música tocada para louvor ao Senhor, a louvor a Deus, e a música secular, que não é tocada para louvor a Deus, elas são exatamente iguais. Ritmo. Elas usam o mesmo ritmo, os mesmos instrumentos, a mesma forma de cantar e, principalmente, a mesma forma de dançar. A gente sabe que o africano ele é bem dançante, é bem rítmico. O corpo reproduz muito o que ele quer dizer na música. E eles fazem isso voltando todas essas mesmas ações para Deus.
Eu não poderia dizer para você que Deus não recebe essas ações porque elas são parecidas com o que é feito no que a gente chama de secular. Então, assim, não existe um ritmo ou um estilo musical que eu não possa tocar dentro da igreja ou que me remeta a alguma situação. É claro que a gente tem barreiras culturais, e aí nisso é aquilo que eu te falei. O que eu quero expressar no culto? Vamos supor que a gente tem um ministério de dança lá na igreja, usando a dança como adoração e louvor, e principalmente como meio de atrair novas pessoas ao Senhor, e você vai dançar só música clássica. Vai conseguir atingir o número de pessoas aqui no Brasil que talvez você queria? Não. No meu entendimento, vai ser um pouco mais... Você vai atuar em um nicho, mas teriam várias outras pessoas que poderiam ser alcançadas através da dança que você não vai conseguir alcançá-las. Então, o problema todo, para mim, ele não está na questão rítmica, e sim naquilo que a gente faz com ela. Né? É claro que quando eu ouço uma batida de funk, vai me remeter aquilo lá. Mas é uma questão totalmente de costume. Se você tocar esse tipo de funk em outros lugares, talvez não tenha essa mesma preocupação. Por exemplo, a gente não tem essa barreira com o sertanejo, por exemplo. Quando você vai... Até tem uma banda aqui do Sul que chama Opus Dei, que eles tocam o sertanejo vaneirão, da minha terra lá, do Mato Grosso do Sul, como se fosse o vaneirão do baile. Mas eles conseguem atingir musicalmente aquilo que eles querem. Então, assim, eu não consigo restringir a uma questão rítmica. Opus Dei é gospel? Opus Dei, isso, é uma banda gospel, uma banda evangélica que toca vaneirão e louva o Senhor. A gente não tem essa barreira. A gente também, é que agora também a gente não usa muito isso, mas o pagode antes era usado muito nas igrejas. Várias pessoas ligadas a esse tipo de ritmo estão na igreja hoje, por mais que não cantem assim gospel e tudo. Mas eu lembro da minha época que tinha aquela música, você é 10, você é muito 10. Então, várias outras músicas assim que a gente pode falar que eram pagodes e eram tocadas dentro da igreja. É que hoje a gente não tem muito isso. Hoje a gente restringiu o nosso estilo musical a um estilo que a gente chama aí de worship ou de notas um pouco mais... mantras, assim, para exemplificar, assim, notas um pouco mais espaçadas. Canta uma sem aí, muitas... qual é o worship top aí? Tem vários, né? Mas a gente pode cantar lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Vezes 300. Isso, aí coloca isso várias vezes lindo. É porque... Entendi. Jesus é muito lindo. Você não acha que Jesus olhando para baixo, assim, eu já entendi? Você não vê ele falando... Então, cara, assim, eu já entendi. É porque a Bíblia fala que ele vai ser eternamente chamado de santo, né? Tá vendo? Santo. Então, será que essa é a inspiração do worship? É uma boa lógica, né? Não acaba nunca. Que os 24 anciões estão lá gritando santo, santo, santo. Então a gente vai fazer santo também, né? Não, eu acredito que é mais... a gente vai evoluir, a gente vai atualizando, né? E a igreja também precisa... Eu tento justificar isso dessa forma. A gente também precisa alcançar aquilo que está acontecendo hoje. E o tipo de música que os nossos jovens ou que a nova geração ouve hoje é isso. Então eu acho válido a igreja ter isso dentro da igreja também. Uhum. Imagina se eu estivesse lá na minha igreja, adolescentes e jovens, e eu cantasse as músicas que falaram comigo. Os estilos que falaram comigo quando eu era adolescente e jovem. Tipo, eu cantava Fonte de água viva é o Senhor, que era uma timbalada dentro da igreja. Então, assim, eu acho que a gente vai evoluindo, as pessoas vão mudando. Evoluindo não, né? Às vezes não é uma evolução, né? A gente vai mudando. Mas se eu for falar para você assim, Thiago, particularmente você curte, eu prefiro sempre não fazer assim. Não fazer como? Não cantar essas músicas de muitas repetições, músicas muito longas. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra quem goste, quem se identifique. Eu acho muito válido, mas eu, particularmente, eu não gosto. Assim. Quando eu vou fazer as minhas devocionais e tal, não são músicas que passem aí de 5 minutos. Entendi. Ou que tem uma fala. Isso também é uma coisa muito legal de se falar. E a impressão que eu tenho é que as músicas que a gente cantava lá na minha adolescência, lá na minha juventude, elas têm um poder de palavra
muito grande. E hoje a gente se preocupa muito mais com a sonoridade, com o que vai causar nesse ambiente do que com a própria letra. Eu escutei um pastor amigo meu, muito amigo meu, que eu levo muito em consideração mesmo, não é da PIB, mas é aqui de Itajaí, que ele não vou falar reclamou, não, a palavra não é reclamar, ele estava opinando a respeito, né? De que as letras nas igrejas as letras das músicas atuais nas igrejas estão muito mais falando do eu e Deus do que o nós e Deus. Sim. Você concorda, discorda, acha isso bom, ruim ou irrelevante? Eu concordo plenamente, principalmente quando a gente fala no ambiente de culto. Isso, ele está falando do ambiente de culto. Isso, é importante a gente separar no ambiente que a gente está, no nosso quarto, nossa casa, no nosso carro, louvando ao Senhor, e no ambiente que a gente está em comunidade. Quando a gente está em comunidade, e o culto ele é meio dividido dessa maneira, a gente faz um momento que é de nós para nós mesmos, onde a gente chega, cumprimenta as pessoas, geralmente tem alguém introduzindo ali na igreja, então ele vai te dar um abraço, um bom dia, para você se sentir num ambiente confortável. Todas as igrejas acontecem isso. E depois a gente tem um momento que é de nós para Deus, que é o momento onde a gente utiliza a música como ferramenta para expressar os nossos sentimentos ao Senhor. O momento de cânticos dentro do culto é o momento de nós, comunidade, para Deus. E depois disso, a gente tem o momento da mensagem, da palavra, que é o momento que a gente chama de Deus para nós. E a gente tem até um momento que a gente fala que é de nós para os outros, que é o momento de dízimo, o momento de uma oração intercessória, que dentro do culto a gente às vezes vai ter ali. Mas esse momento musical de nós para Deus, ele precisa ser feito de uma maneira comunitária. E hoje... Isso passa pela conjugação dos verbos na música, né? Justamente. Você fala eu e tu, eu e Deus, eu te adoro, eu te elevo, eu te louvo. É eu e Deus, né? É isso aí. Você fala o é nós, isso aí. o nós, o nós. A gente pode usar aquela música Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Me desculpa, mas todas as minhas referências vão ser de músicas um pouco mais antigas. Né? Queremos o teu nome essas músicas falam sempre a conjugação no coletivo, né? Porque era o objetivo. Esse objetivo ele era um pouco mais claro na época que a gente veio sendo formado, pelo menos lá na minha adolescência, juventude. Então, isso pra gente já é uma coisa natural. Para as pessoas de hoje, ela acaba sendo muito difícil, porque, por exemplo, eu só quero ver você. Talvez naquele momento ali de culto, por favor, me entenda, mas no momento de culto é que nós queremos ver, entendeu? É que nós queremos te exaltar. E principalmente, eu vou mais além talvez do que o pastor comentou contigo, que o momento ele virou muito mais sobre mim, sobre as minhas necessidades, sobre o que eu estou precisando, do que eu estou querendo oferecer ao Senhor ali. Então, antes a gente tinha músicas, Ele é exaltado, o Rei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E hoje nós temos músicas assim, eu preciso de ti, preciso do seu amor, olha para mim. São músicas que, veja, eu amo essas músicas. Eu acho que tem momentos específicos para ela, mas eu, particularmente, não escolheria essas músicas para um momento de adoração comunitária. Na adoração comunitária, para mim, tem que ser um momento que eu estou entregando algo ao Senhor, que eu estou declarando algo a Ele. E aí, em um momento específico, eu vou pedir, eu vou ter um momento de fazer isso. Mas, geralmente, isso está acontecendo ao contrário. A gente tem trazido muitas músicas egocentristas, né? E a gente tem esquecido de nesse momento, celebrar o Senhor, louvar o Senhor e fazer isso em comunidade. Não que nós não tenhamos que ter esse momento de pedir, mas talvez o momento de pedir seja o momento do sozinho, né? Isso. Eu acho que até dentro secreto, né? Isso. Secreto. Não é, Thiago, um pouco as pessoas não devem... as pessoas querendo no individual, mesmo no momento de culto, digamos assim. Quando tu falou do Coroamos, quando tu canta essa música, já me vem a gente com a mão do irmão ali na igreja, todo mundo coroamos e vai. Hoje em dia não é que as pessoas estão querendo ser acarinhadas, mesmo dentro da igreja, no momento que a gente está na casa do Pai, que a gente está ali querendo nos corrigir dos nossos pecados, né? Melhorar a gente como pessoa, como pai, como filho, irmão, independente. A gente está ali, a gente depende não somente da palavra, mas também do irmão, daquele irmão que a gente
Cara, eu tô, por exemplo, aqui final de semana, eu amei ver meus amigos ontem, né? Gostei, falei pra eles, pô, que saudade que eu tava de vocês. A gente precisa daquilo ali também. Não acha que hoje as pessoas não falam da nossa geração, dos 30 para cima, digamos assim, mas do pessoal hoje, eles não estão mais mimados, até mesmo na igreja? Eu sei que é difícil a gente falar Essa isso aqui. palavra, geração mas mimimi gospel. Que tudo... parece que assim, hoje para eu estar na igreja, eu escutar um louvor, eu tenho que ter alguma coisa, uma música, um sonzinho que me leve a buscar a Deus. Tem que ter aquela musiquinha que tem aquele sonzinho bonitinho. É igual quando a gente vê um videozinho no Instagram, que se tu tirar o áudio, tá um pastor, vamos supor, falando, você tem que morrer, tem que negar a si mesmo. Só que se tu bota uma musiquinha, aí a pessoa já assiste já com outro jeito, ai meu Deus. Só que às vezes ela não está preparada para receber aquilo de verdade. Ela tem que ter toda uma preparação, um carinho, um cuidado para falar com ela, para ela não perder o foco dela. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Acontece. Geração mimimi gospel. Acho que a gente está vivendo uma geração mimimi gospel que tem que cuidar como fala, cuidar como toca, cuidar como chega, senão se dói muito? Eu creio que a gente esteja passando por um fenômeno assim, mas a igreja, essa é a análise que eu faço, tá? A igreja ela é um lugar para essas pessoas. A igreja é um lugar para pessoas feridas, machucadas, pessoas ruins. A igreja é um lugar para essas pessoas. O que eu acho é que o entendimento para aquilo que eu estou indo fazer, principalmente no culto, ele precisa ser um pouco mais claro. E talvez essa seja um dos grandes desafios assim, das pessoas que trabalham com a adoração cantada na igreja. Porque eu preciso fazer que o meu irmão entenda que ele veio ali para oferecer algo, entendeu? Eu estou todo quebrado, eu estou precisando de carinho. Muitas vezes a gente está... Eu, por exemplo, como você disse, eu amo louvar ao Senhor em comunidade. Eu amo aquele momento em que eu vou cantar junto com os meus irmãos. Geralmente eu estou na plataforma, né? Tô olhando as pessoas de frente. Mas a coisa que eu mais gosto é parar a música e deixar com que as pessoas cantem. É um momento tão gratificante para mim. Nós todos fazendo uma mesma coisa para o Senhor. Cada um veio de um lugar com expectativas diferentes, com sentimentos diferentes. E a gente consegue fazer isso juntos. Então, assim, eu acho que o entendimento do que a pessoa está indo fazer no culto, ele precisa vir mais moldado. E aí é que eu acho que a gente tem uma geração, se a gente pode chamar de geração mimimi, a gente não está entendendo o que a gente está indo fazer no culto. A gente não está entendendo que o culto é para que nós cultuemos ao Senhor, que nós ofereçamos algo ao Senhor. E é que Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que quando a gente entrega amor para Ele parece que lá de cima Ele mete uma metralhadora de amor para nós. Quando a gente suplica misericórdia, Ele manda muita misericórdia. Quando a gente pede que o nosso coração seja cheio de paz, Ele derrama paz pelo Teu Espírito. E para mim, esse momento é para isso. Só que as pessoas não estão indo lá para buscar isso. Elas estão indo lá para oferecer culto. Eu lembro de uma música, estava até lembrando dela esses dias no culto infantil, que era uma música que falava sobre o Egito. No Egito escravo fui, sim, assim, que era uma musiquinha até um pouco mais dançante. E aí, a ordem de Deus, que Deus deu a Moisés, para que Moisés falasse para o faraó, era: deixa sair o meu povo para que ele me preste culto. O objetivo de Deus em libertar o povo do Egito era que o povo saísse e fosse prestar culto para o Senhor no deserto. Sempre foi essa a vontade de Deus, que o povo se reunisse e prestasse culto. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa ideia. Às vezes eu falo assim, eu vou no culto porque eu estou precisando receber uma palavra. Eu vou no culto porque eu estou precisando receber um abraço. O culto é lugar disso? Sim, mas o objetivo real é que a gente ofereça algo. E ainda assim o Senhor vai nos encher de graça, vai nos encher de paz, vai nos encher de amor, vai encher o nosso coração e a gente com certeza vai sair dali renovado. Eu acho que quando a gente conseguir mudar ou trazer de volta essa ideia de que eu estou indo no culto oferecer ao meu irmão, oferecer a Deus, oferecer à minha comunidade, eu acho que essas coisas vão ficar muito mais tranquilas de se entender. E eu acho que essa geração ela perdeu um pouco isso. Talvez por causa das músicas, talvez por causa do egocentrismo. Hoje a gente consegue, com
com o celular a gente consegue ter acesso a muitas coisas, então a gente diminui as nossas relações interpessoais. E tudo isso vai se refletir lá no culto, entendeu? É a maneira que eu penso, assim. Não sei se eu consegui te responder, mas é a maneira que eu penso, assim. Vamos falar de criança, fala. Não respondeu só, eu sei que tu quer ir para criança, mas eu acabei vindo na minha cabeça aqui. Essa questão de repetição também não entra mais do lado comercial, como os outros ritmos, outros estilos de música. Essa parte de repetir não entra muito também como comercial. Não é um modelo comercial. Porque assim, quando a gente fala worship, se eu trazer para minha época, o worship era o pastor Antônio Cirilo. Não é verdade? David Keelan. Era David Keelan, Irineu Grubert, era uma galera que fazia umas músicas de 12, 13 minutos. Exatamente, né? Era o Faroeste Caboclo Gospel, né? Como é que é o... Foi mal, hein? Esqueci. Ricardo Portela. Também. Então, assim, mas nessa época a gente não tinha esse olho tão comercial como hoje tem. Parece que os outros ritmos acompanham. Tu vai lá no sertanejo que faz secular, digamos assim, é um estilo mais repetitivo, um refrãozinho que chiclete, que gruda. Aí tu vai para um funk, também aquela batida basicamente igual para todo mundo, mesmo beat, etc. E um refrãozinho repetitivo. Quando a gente entra para o worship, a gente também vê, como o Léo falou ali, uma frase e reticência de repetição, uma música que às vezes a gente... É que é difícil a gente falar e já acaba criticando, né, irmão? Mas, assim, às vezes a gente acaba em 4 linhas definindo uma música e essa música dura 7 minutos, porque... Claro, a gente está entregando a Deus, eu acho que também vai muito no particular de quem a pratica a música no momento que está ouvindo, né? Porque eu sou assim. A gente, num dos episódios que vai sair aqui agora, até eu citei sobre músicas, que a música na minha vida me leva para determinados momentos. Quando eu comecei na igreja, eu gostava muito do Nova Criatura. Nova criatura, eu sou nova. Sim, ela estava refletindo o teu momento ali. Entendeu? Então, assim, eu penso hoje que o lado comercial eu vejo na música gospel também no lado comercial, eu vejo que a gente também hoje tem muito superstar. Falei e mutei o microfone. Acontece. Eu acho assim, ó, a gente viveu um tempo em que... A gente vive um tempo, né? Em que a música ela é um produto muito consumido. Né? E até essa estratégia, veja... ali no final dos anos 90, 2000, esse estilo de música mais demorada, músicas mais longas, ele fazia parte do que as pessoas estavam consumindo. Hoje é totalmente diferente isso. Hoje é totalmente diferente. Hoje, os nossos jovens e adolescentes eles estão consumindo músicas cada vez menores, porque eles não têm paciência de ouvir uma música de 6 minutos. Hoje as coisas estão tão aceleradas, sabe, que se eu começar a falar devagar com vocês aqui, a gente vai criando uma ansiedade muito grande dentro do nosso coração mesmo. E assim, vai botar no 1.25 no YouTube. Isso, porque a gente quer as coisas muito rápidas e a música tem acompanhado isso. Se você perceber, a maioria das músicas hoje, tanto gospel quanto secular, tá? Elas duram no máximo 3 minutos e meio. É muito difícil encontrar uma música de 4 minutos. Porque as mensagens estão sendo assim. A gente está tão cheio de informações que a gente precisa de uma nova música a cada 3 minutos. Ou de um novo estímulo a cada 2 minutos. E as músicas estão super pequenininhas. A música gospel também, a música que a gente toca na igreja, também tem acompanhado essa tendência. Mas o que eu acho assim, é que dentro do meio gospel, a gente acabou confundindo um pouco... o que eram os ministros de louvor, ou as pessoas que eram líderes de adoração, e pessoas que faziam música gospel para que elas pudessem viver dessa música. Né? E aí, até a gente teve... eu acho que hoje talvez a gente esteja conseguindo separar um pouco mais. Mas a gente teve um boom aí de pessoas que e eu acho super válido, tá? Eu não sou contra isso, eu sou a favor disso. Que as pessoas consigam viver da sua própria música, sendo elas de qual setor for. Até os próprios músicos. A gente tinha um embate há algum tempo na igreja, se o músico tocava na igreja, podia tocar circularmente. E se a profissão dele é músico, ele vai fazer o quê? Ele precisa colocar arroz e feijão ali na casa dele, precisa alimentar seus filhos. Então, acredito que essa discussão ela acabou ficando um pouco já para trás. Mas eu sei que toda essa influência
de dinheiro, de poder aquisitivo. Isso acabou até tornando algumas pessoas com muita relevância, assim, pessoas de grande nome, que às vezes acontecia alguma coisa que você não gostava e você até cancelava essas pessoas, né? Enfim, eu acho que a gente precisa setorizar as coisas. Existem compositores, existem intérpretes, existem pessoas que fazem música, existem pessoas que cantam música. Existem pessoas que vão liderar momentos de louvor na igreja. Existem pessoas que vão fazer músicas para abençoar as outras pessoas. E eu acho que a gente, como consumidor desse material, a gente precisa saber diferenciar isso e não endeusar ninguém. Todos eles são iguais a nós, todos eles têm os seus problemas familiares, todos têm as suas questões pessoais para viver, todos eles são filhos do mesmo Deus e está todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Assim, eu acho que vai muito mais do que a gente quer do que as outras pessoas têm a oferecer. Assim, show de bola. Tiago, eu sempre tive uma percepção de que as igrejas sempre influenciaram muito as crianças através da música, através dos cultos infantis, músicas próprias para as crianças, né? E eu recebi isso também enquanto criança na igreja. Como é que tu vê isso, essa influência da música, igreja, criança? Cara, é maravilhoso. Eu acho primordial, né? Talvez eu acho que as igrejas estão até voltando um pouco a isso, mas a gente perdeu algum tempo não cuidando tão bem das nossas crianças aí. E a música totalmente ligada a isso. Quando eu comecei a me aventurar na música, eu comecei com isso dentro da igreja. Na verdade, foi o meu primeiro serviço, que eu posso dizer assim, né? O lugar que eu primeiro atuei na igreja, assim, no serviço da igreja, foi na música, naqueles coraizinhos que fazia lá com as crianças. E aí a minha curiosidade pela música começou a aguçar ali e eu vim crescendo ali, né? Com 7 anos eu comecei a estudar canto. Eu cantei acho que era a primeira ou segunda vez que eu cantei na igreja, e tinha uma irmã lá que os filhos participavam de um coral que era estadual, e me conseguiu um teste para eu entrar, e eu comecei aí a minha carreira musical. Desde lá eu não parei mais de me envolver com a música, sempre dentro da igreja. Mas o que mais me lembra, o que mais eu me recordo assim, das questões musicais na igreja, para as crianças, é porque isso fixava a palavra de Deus no meu coração. A música para as crianças fixava. E a gente cantava muito o que era versículo. As músicas, antigamente era assim, né? A gente cantava muito o que era versículo na igreja. Então a gente cantava... escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cantava, celebrai com júbilo ao Senhor, ou celebrai a Cristo, celebrai. E muito da palavra de Deus acabava fixado nas nossas mentes por causa da música. É uma ferramenta muito grande. As crianças, até assim, a partir de 7 anos, eu acredito, não tenho conhecimento tão técnico assim, mas eu sei que entre 7 e 8 anos é a melhor época, o melhor tempo ali para que a criança comece a aprender um instrumento musical. O cérebro e as atividades, elas estão muito mais voltadas a você receber o máximo de informações possíveis. Existem até alguns estudos que falam que para você estudar piano e ser bom no piano, é importante que você comece a estudar ele de 7 a 9 anos de idade. Porque aí a sua ascensão vai ser muito mais tranquila. Enfim, alguns estudos que falam isso. Mas eu acho que nessa época a criança está muito receptível para a questão musical. Então eu tenho duas vertentes aí. Para mim, música tinha que ser matéria de escola. Escola mesmo, assim. Tinha que ser matéria de escola. Eu acho o poder da música assim, na influência, tanto cognitiva e musical em si, propriamente dita também, é muito grande. E dentro da igreja, sedimenta, assim, não sei como que é a palavra, ela acaba solidificando muito do que é a palavra de Deus. E quando você consegue cantar isso, como eu disse... Eu acho que é uma questão humana mesmo, né, Tiago? Porque você vê professores de cursinho pré-vestibular fazendo música dentro da sala de aula. Isso, é uma ferramenta para fixar, né? É uma ferramenta de fixação mesmo. Eu canto para minha filha, por exemplo, músicas que eu aprendi quando eu tinha 3, 4 anos de idade.
eu canto essas músicas, eu consigo reproduzir e é tão maravilhoso ver ela cantando essas músicas. Hoje eu tô fazendo as minhas próprias músicas, né? Até infantis. Minha mãe me incentivou muito a isso também. E eu já fiz umas 2 musiquinhas infantis, que eu ainda não mostrei para ninguém. Vamos ver se em algum tempo aí a gente consegue mostrar. Legal, mas tu gravou uma música tua. Sim, sim. Aí, conta pra nós essa experiência nova de... aí eu acabei gravando... Aí isso também tem a ver com a minha filha. Ou você antigamente, já, no passado, já teve alguma Eu já tinha gravado algumas coisas em grupo, né, com o Ministério de Louvor que eu já tinha participado lá em Campo Grande, mas meu trabalho autoral, assim, da maneira que eu quis e eu interpretando, foi a primeira vez. Massa. Vamos colocar na tela onde é que tá essa música. Cara, tá em todas as plataformas digitais, no YouTube. Thiago Silva, me segue lá, @Thiago Palha, já vou fazer meu jabá aqui. Manda. Já canta aí uma capela? Não, aqui não me complica, mas é uma música que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se botar aqui, o autor dessa música vai derrubar o nosso Não, né, o autor é não sei se super pode. gente Não, boa. Se ele cantar um pouquinho aí, eu acho que pode. Botar o áudio aqui e vai derrubar. Não, o autor é super gente boa, pode colocar aí. Já está nas plataformas digitais aí, é um primeiro trabalho que eu gostei muito de fazer. E é claro que todos esses conceitos que eu tenho da música, eu vou reproduzir eles nas minhas músicas também. Então, essa primeira música é uma música que fala se preocupe em exaltar o Senhor pelo que Ele é, sabe? E em um ritmo também bem atual. Tenho certeza que vocês vão gostar. Você vai gostar. Se não tiver na tela, tá na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Isso, ouve lá, depois me diz o que vocês acharam. Mas a minha filha, no nascimento dela, me incentivou, na verdade. O nascimento dela me incentivou a gravar, ou a ter coragem, né? De gravar as minhas coisas, assim, sabe? Então, a gente tem algumas outras músicas aí já engatilhadas. E mais pra frente a gente vai colocar aí também para que as pessoas possam ser abençoadas. Legal. A pessoa quer entrar em contato contigo, mídias sociais na tela. Isso. Fala aí, @Thiago.palha é o meu Instagram. E ali você vai ter acesso ali aos meus contatos, a música, um pouquinho do que eu sou, do lugar que eu pertenço. E é isso aí. Estou feliz aí de falar com vocês com relação à música. Voltar a falar que eu acho muito importante a utilização da música na igreja. A gente sabe disso. E eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio aí de poder trabalhar nessa área tão gostosa. Massa, quero te agradecer a tua presença aí, agradecer a tua disponibilidade de falar a respeito desse tema. Tenho certeza que as pessoas que estão em torno do tema ali, a nossa comunidade eclesiástica, a nossa, eu quero dizer, de forma geral, né? Os cristãos, de forma geral, vão gostar da tua visão, concordando ou discordando, respeite essas visões diferentes. O pessoal fica à vontade aí, viu? Para compartilhar, curtir, comentar. Se não concorda, pode dizer. Só não aperta o dislike que dá problema. Todos os outros botõezinhos que você pode apertar, aviãozinho, trenzinho, que botar de coisa aí, você vai apertando, tá? Menos o dislike. Thiago, obrigado, meu brother. Pô, tamo junto, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Sempre gostoso conversar com você, ainda mais falar de música, né? Sempre muito bom. Obrigado, André. Tamo junto. Tá aí. É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.